Professor Marcelo Peruquim, muito obrigado mais uma vez por nos atender. O senhor veio nos socorrer aqui, porque essa é uma matéria complexa, essa é uma matéria difícil e nós precisamos situar o nosso ouvinte. O que significou o movimento de ontem, a retirada do sigilo e a divulgação dos nomes das pessoas que serão investigadas? Que fase do processo é essa ou não temos processo ainda? Certo. Na verdade, nós tivemos uma fase importante ontem, escola, Rosane e ouvintes, que foi a deliberação do ministro relator de levantamento do sigilo. Quando surgiu a notícia dos pedidos encaminhados ao Supremo, eu estive aqui, inclusive, a Rosane, acompanhando a Rosane no programa do Eduardo Gabardo à noite, e fiz um comentário que imaginava que o ministro enfrentaria uma situação de optar ou pelo que a lei da organização criminosa 12.850 de 2013 estabelecia, que era o levantamento do sigilo só quando a denúncia fosse recebida lá na frente, que é a peça que inicia a ação penal, ou ele poderia optar pela aplicação de um princípio, que é o princípio da publicidade, para levantar o sigilo. E parece que foi essa a segunda opção do ministro, levantando o sigilo dos nomes, e isso fará com que, muito provavelmente, os procedimentos que foram encaminhados aos estados daqueles que não detêm prerrogativa de foro ou de função, seguirão o mesmo caminho. Muito provavelmente, em breve, nós vamos ter o conhecimento do conteúdo completo das colaborações premiadas. Imagino, inclusive, os vídeos, que devem ser vídeos muito ricos em conteúdo, porque é uma situação, escola, que me chama muita atenção, de uma particularidade muito interessante deste caso. São as colaborações dos 78 executivos dessa empresa Odebrecht, que nada mais era do que um dos agentes pagadores de valores aos beneficiários. E muito provavelmente, eu imagino, que esses colaboradores deram detalhes muito precisos aos investigadores de como, quando, o modo que isso se deu, e isso, imagino, fez com que, inclusive, o Ministério Público Federal conseguisse avançar bastante em diligências preliminares que devem estar acostadas a cada um dos procedimentos. Só explicar para o nosso ouvinte, é uma questão básica aqui, por que isso vai ao Supremo Tribunal Federal? Porque essas pessoas têm foro privilegiado, né? Elas só podem ser investigadas a partir da autorização do Supremo Tribunal Federal. Isso já foi dado. Em que fase da investigação o senhor imagina que, por tudo que a gente ouviu, tudo que foi contado até agora, tudo que veio à tona, em que fase da investigação está essa lista toda de políticos aí? Eu imagino que pelo tempo que levou entre os acordos formalizados, pelas notícias que nós temos à distância, né, e a remessa dos pedidos de abertura de procedimento ao ministro relator, eu imagino que o Ministério Público Federal deva ter realizado o que nós chamamos no processo penal de algumas diligências preliminares e acostado essas diligências a cada um dos procedimentos. Pode acontecer até que os procedimentos estejam em fases mais ou menos avançadas, dependendo do caso. Mas com a autorização da instauração do procedimento investigatório, com a presidência do ministro relator, daqueles que têm prerrogativa, essa investigação vai se desdobrar. Umas podem demorar um pouco mais, outras um pouco menos. Eu imagino que, no mínimo, alguns meses elas levarão. E, ao final, o Ministério Público Federal, naqueles casos vinculados ao Supremo Procurador-Geral da República, oferecerá a denúncia ou até mesmo poderá pedir o arquivamento. E nos casos que foram determinados aos estados, os ministérios públicos de cada estado é que vão deliberar o início das ações penais. Rosane. Doutor Peruquim, há uma grande confusão, as pessoas acham assim, bom, você não está na lista do Fachin, que foi para o Supremo, a pessoa não está na lista de Janot ou não tem nada contra ela. Vamos esclarecer bem esse caso do declínio de competência, o que significa isso na prática e até que ponto essas pessoas que irão para outras instâncias da Justiça podem dormir tranquilas ou, pelo contrário, quem cai lá na Justiça Federal do Paraná, por exemplo, significa caiu nas mãos do Moro. Mas tem declínio de competência em que foi enviado para a Justiça Federal de São Paulo, para o Tribunal Regional Eleitoral aqui, dependendo, óbvio, a quem esta pessoa tem que responder, ou para o Superior Tribunal de Justiça. Exato. Esse é um caso muito interessante, agora vai se esclarecendo com os dados que vamos conhecendo. Nós comentamos naquela noite com o Eduardo Gabardo aqui, que muito provavelmente aconteceria isso. Os fatos de pessoas que não detinham prerrogativa de foro
imaginávamos que o Ministério Público Federal pediria ao ministro relator o encaminhamento, o declínio de atribuição ou de competência para cada estado em que a matéria estivesse afeta. Há uma situação muito interessante, Escola e Rosane, na minha opinião, nesse ponto. O Ministério Público Federal, em alguns casos, deve ter opinado pelo encaminhamento da matéria à esfera eleitoral. Nesses casos, a interpretação inicial do Ministério Público Federal deve ter sido da ocorrência exclusiva do crime do artigo 350, que é o conhecido crime de falsidade ideológica eleitoral ou Caixa 2. Isso ali nos documentos aparece, falsidade ideológica eleitoral, falsidade ideológica eleitoral. É Caixa 2 no popular, né? É que toda a falsidade ideológica em relação à campanha eleitoral, ele tem esse enquadramento e envolve inclusive o Caixa 2. É interessante esse ponto, na minha opinião, porque os casos que existam elementos só em relação à falsidade ideológica eleitoral foram encaminhadas à esfera eleitoral. Mesmo nesses casos, a atribuição da investigação é da Polícia Federal, isso é interessante. Então é possível que venha a Polícia Federal investigar, mas nesses casos a matéria poderá ficar restrita à questão eleitoral. Nos outros casos em que o Ministério Público Federal deva ter encontrado indícios de outros crimes, como a escola referiu, corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, já deve ter vindo o pedido de encaminhamento para a Polícia Federal ou o Ministério Público Federal nesses casos específicos. Isso vai ser investigado fora da órbita eleitoral. Então agora nós vamos começar a compreender essa divisão, porque um grande debate que vai acontecer, eu imagino, é a discussão se a origem ilícita tinha ou não tinha relação com campanhas. Esse vai ser o grande debate, na minha opinião, que vai ser travado nesses casos que virão agora à tona. Doutor Peruquim, ainda sobre a questão desses processos enviados para outras instâncias, nós ficamos com uma dúvida. Nós temos aqui 3 governadores, por exemplo, que tiveram seus casos encaminhados ao STJ. Esses inquéritos são automaticamente abertos ou é preciso, sim, que um ministro lá do STJ autorize a abertura desses inquéritos com base nas informações encaminhadas pela PGR? Perfeito. Esses inquéritos, como o governador de Estado no Brasil, ele também tem a prerrogativa de foro vinculada ao STJ, o ministro Fachin deve, e fez isso, encaminhar a matéria ao STJ. No STJ haverá uma distribuição de cada um desses casos para um ministro relator. E este ministro relator é que vai autorizar a abertura de procedimento investigatório. Portanto, passa esse ministro a ser o relator de cada caso envolvendo cada um dos governadores. O mesmo acontecerá, desculpa, só para complementar, o mesmo acontecerá, portanto, doutor Peruquim, com os casos envolvendo Lula, Dilma, Fernando Henrique, Sarney, que foram para outras instâncias. Exato. As pessoas que não detenham foro privilegiado ou prerrogativa de foro, a matéria foi encaminhada a cada um dos estados e aí o critério da competência é pelo local do fato, e em cada um desses estados haverá o pedido de abertura de respectiva investigação. Muito provavelmente, imagino eu, nos casos de pedido de abertura de investigação, no Ministério Público Federal de cada um dos locais haverá de requisitar à Polícia Federal de cada um dos locais a respectiva investigação sob a forma de inquérito policial.